Noite, estamos online para mais uma live aqui no meu Instagram e você é o meu convidado, a minha convidada, para que nós possamos falar hoje sobre paternidade. Essa é uma live que já é uma rotina anual, pelo menos uma vez por ano. Eu chego aqui para a gente falar sobre paternidade e sempre eu trago uma visão diferente, uma visão amplificada, foco em um determinado ponto e com certeza hoje a gente vai poder aí construir coisas juntos. E sabe o que é que eu acho mais interessante? Eu vou falar para vocês aqui. O que eu acho mais interessante é que as pessoas que estão fazendo algum processo terapêutico comigo, que estão me acompanhando, que ouvem eu falar sobre paternidade dentro do processo, ainda assim vem para as lives ou assiste as lives na gravação e tem alguma sacada, tem alguma percepção e compartilha comigo. Então eu quero agradecer pela presença de vocês que aqui já estão, a Kelly, a Gessilda, a Jéssica, o Luciano, a Neta Oliveira, que nós possamos aqui expandir a consciência, que nós possamos aqui amplificar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de vermos a nós mesmos, para que a gente possa verdadeiramente construir uma vida cada vez mais incrível e saudável. Para você que não me conhece, meu nome é Israel Marinho, sou analista corporal, sou terapeuta sistêmico familiar, junto com a Lília, minha companheira que nunca mais apareceu em live nenhuma. A Lília tá devendo aqui aparecer um pouquinho nas lives, tá devendo aparecer também aí nas publicações, mas é por uma boa causa. Mas junto com a Lília a gente tem falado aí para as pessoas que o formato do corpo explica como a mente funciona e a gente tem explicado também que tem como você construir uma vida incrível se você tiver a coragem de se posicionar na vida. Será que você tem coragem de se posicionar na vida? Será que você tem coragem de olhar para dentro de você, identificar aquilo que você precisou esconder por não saber como lidar e decidir resolver isso? Esse é o meu papel. Esse é o meu papel. Essa é a função que eu escolhi exercer profissionalmente. Mostrar para você que está aqui me escutando que existe muito mais coisa do que o que você dá conta de perceber com a sua consciência. Mas antes da gente continuar, eu quero aí que vocês me falem como é que tá o áudio e como é que tá a imagem. Como é que tá o áudio e a imagem? Tá chegando bem aí para vocês? Podem comentar aí, pessoal. O áudio tá legal, a imagem tá legal. Da última vez eu tive aí um problema aí com o áudio e com a imagem, mas hoje eu espero que a gente possa aí conversar de uma forma tranquila e que a gente possa expandir a consciência. Hoje, tá legal? Show de bola. Agora que eu sei que tá legal. Hoje a gente vai falar sobre paternidade. Hoje a gente vai falar sobre paternidade em comemoração ao Dia dos Pais, próximo dia 13 aí, no domingo, a gente vai estar comemorando aí o Dia dos Pais. E o Dia dos Pais é uma data que é cheia de simbologias meio ocultas, que se a gente for observar, existe algo na nossa sociedade e no nosso tempo acontecendo em relação à paternidade, acontecendo em relação à comemoração do Dia dos Pais, vamos falar assim, e que influencia diretamente na sua vida, e eu quero que você amplie a sua consciência hoje aqui comigo. Quem já me conhece aqui sabe que eu dou alguns comandos, e eu vou dar o primeiro comando. O primeiro comando é: escreve aqui na live: hoje eu vou ampliar a minha consciência sobre a paternidade. Então escreve aqui: hoje eu vou ampliar a minha consciência sobre a paternidade. Quando você faz isso, você está se comprometendo em absorver mais conhecimento. Quando você faz isso, eu também fico mais feliz e dá vontade de falar um pouco mais aqui. Boa noite, Lucinete. Que legal que você está aqui. E também não deixe de compartilhar essa live com outras pessoas, tá bom? Gente, mas sim, tem algo muito sério acontecendo a nível mundial. A nossa sociedade, a nossa humanidade, ela está doente em vários aspectos. Em vários aspectos. E existem várias coisas que a gente... Vou fixar aqui o que a Vanessa escreveu. Isso aí, ó. Hoje eu vou ampliar minha consciência sobre a paternidade. Existem várias coisas que a gente precisa olhar ao longo da nossa vida para que nós venhamos poder evoluir. Algumas pessoas acreditam que é muito fácil evoluir. Que é fácil evoluir não, que evoluir é uma movimentação única. Então tem gente que fez algum tipo de movimentação e acha que aquela movimentação é o suficiente e que não precisa fazer mais nada, tá? Se você pensa assim, de verdade,
você precisa ampliar sua consciência. A evolução, ela é um processo gradativo. Sim, existem grandes travas emocionais que a gente precisa tirar, e isso a gente faz uma vez só. Eu estou falando de dores existenciais, eu faço muito isso aqui no processo, com quem está no processo comigo, quem confia em mim entra no processo, mas existem várias outras pedrinhas, existem várias outras ampliações de consciência que a gente precisa fazer. E hoje eu te convido a ampliar sua consciência em relação à paternidade. Eu afirmo para você, eu que sou um terapeuta que estou todos os dias lidando com pessoas, que estou todos os dias refletindo sobre as dinâmicas que têm acontecido na sociedade, eu faço isso constantemente. Eu te afirmo que uma das principais doenças que a sociedade está vivendo hoje é a distorção da imagem da paternidade. E talvez você hoje tenha dentro de você essa distorção. Talvez você tenha hoje dentro de você uma ideia do que é a paternidade totalmente equivocada. E hoje eu quero fazer com que você tenha elementos o suficiente para olhar para isso e fazer alguma coisa positiva com isso. Me arrepiei todinho aqui. É muito bom quando eu sinto esses arrepios aqui, porque eu sei que tem gente se conectando. Já aconteceu, gente, coisas incríveis aqui nas lives. Antigamente, pessoas que estavam de um lado sentindo uma coisa, eu sentia também, a gente se conectava e era algo muito bom. E eu quero que vocês ampliem a consciência hoje em relação à paternidade. Eu quero falar sobre algo que aconteceu hoje. Uma determinada pessoa falou o seguinte aqui, tá? Eu tava fazendo a chamada da live e tal, uma pessoa olhou pra mim e falou assim, olha, eu não tenho nenhuma dor em relação à paternidade, porque Deus já me curou. E eu falei assim, Deus te curou de quê? Ah, não, meu pai foi ausente. E Deus te curou? Foi, Deus me curou. Só que quando você vai olhar, não é só uma pessoa só que ouve isso. Só que quando você vai olhar o que a boca fala, e quando você vai olhar o que o corpo vive, não condiz. Não condiz. Você encontra pessoas que não estão vivendo a sexualidade, ou se estão, a sexualidade não está saudável. Você encontra pessoas que estão com uma trava seríssima no financeiro. Pessoas que têm conflitos no relacionamento o tempo todo. Homens que não conseguem se posicionar como homens dentro do relacionamento, mulheres que não conseguem se posicionar como verdadeiras damas, como verdadeiras mulheres dentro do relacionamento, mas que abre a boca e fala que não tem nenhum problema com a paternidade. Se alguma dessas coisas que eu te falei aqui faz parte da tua história, você está experimentando hoje, sim, você tem um problema com a paternidade e hoje eu vou ampliar a tua consciência. E eu não nego a minha fé para ninguém. Sim, eu acredito no Criador, sim, eu sou um cristão, mas não é papel de Deus curar uma dor que está no seu campo de execução. Se você pode fazer, não espere que Deus faça. Ele não vai fazer. E algumas pessoas se assustam quando eu falo isso. Israel, mas Deus tudo pode? Deus tudo pode, mas nem tudo ele faz. Uma coisa é ele poder, outra coisa é ele fazer. Nem tudo ele faz. Nem tudo ele faz. Por que nem tudo ele faz? Porque ele dá as instruções, ele dá as condições, ele dá o conhecimento, mas você fecha os olhos. Você fecha os olhos, você não quer aprender, você acha que você se basta em si mesmo, você o tempo todo coloca sobre o Criador a responsabilidade de tomar as decisões que você deveria tomar. E qualquer pessoa que afirme para mim que Deus preenche qualquer vazio, eu vou falar, você está enganado, Deus não preenche qualquer vazio. Não porque ele não possa, mas porque ele não quer. E não é a função dele. Isso é muito claro para mim, eu quero que isso fique claro para você também. Ainda que você discorde, não saia da live, tá? Eu não quero falar de Deus especificamente aqui na live, mas eu quero falar isso para você. Para que você desbloqueie quem sabe nisso aí. E eu vou dar um exemplo aqui. Existem necessidades do ser humano que são necessidades que a gente preenche com outro ser humano. A necessidade da sexualidade, por exemplo. Uma pessoa que está saudável, ela tem a necessidade da sexualidade.
E essa pessoa vai abrir a boca e falar, não, Deus vai preencher a minha necessidade de sexualidade. Eu não preciso de outro ser humano. Você acha que esse pensamento é lúcido, é saudável? Você acha que isso é saudável? Então eu quero que você pare e pense um pouquinho, porque eu estou trazendo isso aqui porque talvez seja alguns dos pensamentos que algumas das pessoas que estão aqui tenham. Se o que eu estou falando aqui expandiu a sua consciência até aqui, já fala que Israel, tive uma sacada, faz sentido, ou não faz, discordo, bota seu posicionamento aqui para que a gente possa evoluir. Mas hoje eu quero falar sobre paternidade e hoje eu quero focar um pouco sobre como a paternidade está doente. E é muito fácil você perceber que a imagem da paternidade na sociedade está doente e isso está levando a sociedade e as pessoas para dinâmicas totalmente imundas, doentes, e relacionamentos e sistemas que o tempo todo eu vejo isso aqui. Relacionamentos e sistemas de pessoas que não conseguem evoluir. A paternidade está doente porque a paternidade hoje é objeto de ridicularização, é objeto de piada, é objeto de desvalorização e é um objeto de ataque. E talvez você nem perceba, mas talvez você faça parte disso. E para que você entenda que tudo isso que eu falei aqui vai prejudicar a você, eu te convido que fique aqui para ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar. Primeira coisa, gente, a gente precisa definir aqui o que é a paternidade e o que é um pai. Eu quero definir para vocês aqui o que é a paternidade e o que é um pai. Um pai é um homem que emprestou seu código genético para formar um ser. Ainda é assim que as coisas funcionam. DNA masculino e DNA feminino formam um novo ser. Ainda é assim. Tem gente que acha que não é assim, mas é assim ainda que funciona. E a origem da palavra pai vem daí. Ah, Israel, mas o que cria também não é pai? Sim, a gente vai falar que o que cria também é pai, porque você vai entender o que é a função paterna. Sabe, eu tô tirando você, nesse momento, da média da sociedade que fala a mesma coisa e que não reflete sobre. Eu quero que você saia daqui refletindo sobre o que é ser um pai e o que é a função paterna. Para depois você olhar para dentro de você e entender os emaranhados que podem existir e que certamente existem. Todo mundo em algum nível tem algum emaranhado aí. Eu não encontrei ninguém totalmente curado disso aí, não. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, envia a live para mais alguém aí, para mais 3 pessoas, escreve assim, ó, vem ver essa live aqui estourada, vem ver essa live aqui que tá bombando. Quem sabe você consegue trazer mais uma pessoa para encontrar algum tipo de cura aqui, tá bom? Então faça isso aí que você vai ajudar demais. Então, pai, é sim quem emprestou aí o seu DNA para formar mais uma pessoa, um novo ser. Aí vem as exceções, aí vem algumas observações que a gente faz. Ah, tem mãe que é pai. Isso até me incomoda, mas eu vou explicar daqui a pouquinho porque que incomoda. Ah, tem pai que não gerou, mas que criou. Ok, só que aí agora a gente está trazendo para as exceções. Eu quero que você entenda o que é a regra. Regra de pai é isso aí. Agora, a função paterna pode ser desenvolvida por qualquer pessoa de qualquer sexo. Aí é uma outra história e a gente vai entender isso aqui. A função paterna é uma outra questão. Tem até um sociólogo que eu admiro demais. Demais. Admiro demais ele. Mas ele tem uma visão, ao meu ver, distorcida do termo função. Ele entende o termo função como uma diminuição da imagem paterna, mas não é. Porque muitas pessoas estão usando o termo paterno, a função paterna, para desfazer do pai. É mais ou menos assim. Se a paternidade é uma função, então eu não preciso do homem, a mulher pode fazer. Se a função pode ser desenvolvida por qualquer um, então, peraí, apaga o homem da história e coloca só a mãe e tá tudo certo. Aí, por essa interpretação, ele entende que não devemos dizer que a paternidade é uma função, mas é. Se pessoas mal intencionadas e doentes estão
fazendo isso aí, é uma outra conversa. Mas a paternidade é uma função. E você precisa entender que a paternidade é uma função. E que sim, a pessoa principal que deve exercer a paternidade é o pai. Não a mãe, não a avó, não a tia, não outras pessoas. Há casos onde o pai não pode, ou o pai já até faleceu. Aí sim uma outra pessoa vai abraçar essa função. Mas se o pai está vivo, está lúcido, o mais saudável é que ele se faça presente para exercer essa paternidade, que sim é uma função. E quantos de vocês que estão aqui na live, ou que vão assistir essa live, não tiveram a paternidade exercida da forma correta? Quantas pessoas? Então a gente precisa entender isso, tá? Eu acho que já tem 3 anos seguidos onde eu faço live sobre paternidade e eu vou repetir essas coisas porque tem gente que volta, mas eu vou trazer coisas novas também. Muita coisa nova aqui hoje, tá bom? E o tempo voa e a gente vai dar uma adiantada. Então, o que é essa função paterna? Gente, pra gente entender, pai e mãe são figuras de autoridade. E toda figura de autoridade, eu estava conversando isso ontem com uma pessoa, com um homem, toda figura de autoridade, toda função de autoridade só existe com uma finalidade: servir o outro. A autoridade só existe para servir o outro. Não faz sentido constituir uma autoridade para servir a si mesmo, para se deleitar no exercício da própria autoridade. Quando isso acontece, a gente vai ver aí corrupção e distorção. Olha a política da forma que está em nosso país. Porque as pessoas entendem que a autoridade política, muitos dos políticos que estão lá, é para o próprio deleite. Então aprovam leis para eles mesmos e esquecem de aprovar leis para a população. Eles desfrutam de muitos benefícios, mas esquecem de atender às necessidades básicas da população. Isso aqui é uma distorção de uma autoridade, da função da autoridade. Então, a autoridade, toda autoridade, ela é constituída para servir. Se você quer ter uma autoridade e não está disposto a servir, você vai ter essa autoridade de uma forma doente. Ou então nem queira ter essa autoridade. Pai e mãe existem para servir. Pai e mãe não existem para ter sexo, para se deleitar, para nada disso. Quem tem sexo é marido e mulher, é homem e mulher. Pai e mãe não têm sexualidade. Porque a função paterna e a função materna está voltada para o filho. A função paterna não está voltada para a função materna, nem a função materna está voltada para a função paterna. Ambos estão voltados para os filhos. Quando a função paterna e a função materna está de fato voltada para os filhos e atender às necessidades do filho, e ao mesmo tempo que atende às necessidades dos filhos, os instruem a aprenderem a atender às próprias necessidades, aí a função paterna e a função materna está sendo exercida da forma correta. Mas é muito difícil a gente ver isso. Tá bom? Muito difícil. E talvez, pelo seu pai e a sua mãe terem sido ausentes presencialmente ou na função, você hoje tenha dificuldades que você nem tem noção de que está ligado com a função paterna. E é por isso que é importante que você entenda tudo isso. Israel é uma aula? Não é uma aula, gente, mas não tem como eu falar que você vai participar de uma live e encontrar respostas, encontrar cura, se eu não fazer com que vocês tenham noções básicas de tudo isso que eu estou falando. E a grande maioria das pessoas não tem noção disso que eu estou falando. A grande maioria das pessoas não tem a menor noção, tá? Então vamos lá. A autoridade, ela existe para atender ao outro. O pai e a mãe são figuras de autoridade. E toda figura de autoridade atende o outro. No caso do pai e da mãe, atende os filhos. Só que a função paterna e a função materna atende os filhos por vias diferentes, por vias distintas e complementares. A função materna e a função paterna se complementam na criação de um novo ser. E como a Gisele já colocou aqui, vão deixar de existir essas duas funções
com o passar do tempo, ou deveriam de deixar de existir com o passar do tempo. Aí tem gente agora que tá pirando o cabeção e tá falando: Israel, quer dizer que minha mãe e meu pai vão deixar de existir na minha vida? A mãe e o pai não, mas a função que eles exercem deveria deixar de existir a partir do momento que você se entendeu como adulto. Vocês entendem agora, com essa construção que eu estou fazendo, como fica mais fácil você entender que pai e mãe é uma coisa e função paterna e função materna é outra coisa? Isso, inclusive, eu nunca expliquei aqui em nenhuma live. Não dessa forma. É um ponto que eu nunca me aprofundei aqui para explicar para vocês. É a primeira vez que eu explico em uma live a separação da função materna do pai, da função materna da mãe. Quando você entende isso, você pode dar o próximo passo, que é entender como é que a função paterna contribui na vida da criança e como é que a função materna vai contribuir também na vida dessa criança, tá? E agora a gente vai ter aqui umas tretas. Por que a gente vai ter umas tretas? Porque muitas pessoas vão discordar, principalmente as mulheres, vão discordar de algumas coisas que eu vou falar aqui. Por quê? Porque hoje, com esse movimento social, onde as mulheres estão se vingando, essa é a verdade, as mulheres estão se vingando do que elas sofreram ou acham que sofreram no passado, a função materna está tentando absorver para si o papel da função paterna, está sobrecarregando as mulheres, muitas mulheres estão adoecendo por acreditar que precisa desfazer da figura masculina, da figura paterna e assumir os deveres que é dele. Essas mulheres estão adoecendo. Quantas mulheres estão adoecendo? Gente, vingança não faz sentido. Ah, Israel, mas lá atrás os homens erraram, é nossa vez de revidar. Revidar é beber novamente do veneno. Está na hora de ambos os lados, homens e mulheres, pais e mães, se curarem, se respeitarem, entenderem que são complementares uns aos outros. Não entre nessa vibe de vingança. Não entre na guerra dos sexos. Vocês vão destruir a vida de vocês, sem nem perceber. E o pior é que vocês ainda vão destruir a vida de vocês, dando risada, sem entender porque é que a vida de vocês estão sendo destruídas. Mas quem participa de lives como essa aqui, não vai acontecer isso, porque eu tenho certeza que você vai expandir sua consciência. Assim como a Vanessa escreveu aí, hoje eu vou ampliar minha consciência sobre a paternidade. Então, vamos agora entender de forma bem breve, eu estou falando de uma forma mais detalhada, porque tem gente nova aqui, o que é a função paterna e o que é a função materna, o que é que eles fazem. A função materna, vou começar aqui, não é o foco, tem dois principais pilares. Gente, olha, eu quero que vocês entendam que eu tento, na minha comunicação, não colocar palavra vazia. Toda palavra, ou a maioria, eu não sou perfeito, mas a maioria das palavras que eu trago vai fazer um sentido na construção da frase. É até por isso que eu estou fazendo lives onde eu falo de forma mais pausada. Olha o que eu estou falando. As principais. Eu não estou falando que é exclusiva. Eu não estou falando que é única. Eu estou falando as principais. Isso já vai responder, inclusive, alguns questionamentos que vocês podem fazer. Ah, quer dizer que o pai não pode? Ah, quer dizer que a mãe não pode? Pode. Eu não estou falando que não pode. Eu estou falando que é a principal. Ok? Então, a principal função, o principal exercício da função materna é direcionamento e acolhimento. E aí eu não vou me aprofundar nisso, porque hoje não é a live de Dia das Mães. Vou me aprofundar na função paterna. O exercício da função paterna tem aqui duas atribuições: proteção e provimento. É papel do homem trazer a energia de proteção para o lar, principalmente para os filhos, enquanto ele exerce a função paterna. É papel do homem trazer principalmente para os filhos a energia do provimento. Quando o homem assume esse papel, a mulher tem liberdade para, de forma muito tranquila, exercer as duas principais funções dela. Principais funções. Que é aí o acolhimento e direcionamento. Israel, e se esse pai não está presente? Se essa mulher está sozinha, o que é que ela faz? Ela faz as 4 funções.
Agora, vai ser saudável ela fazer isso por muito tempo? Isso eu já falei em várias lives. Não. Vai ser saudável? Não. Ah, mas minha mãe, desde que meu pai faleceu, e eu tinha 6 anos de idade, até hoje nunca se casou, e até hoje toma conta de mim, toda hora me liga. A vida dela está saudável? Não. A vida dela estaria saudável se ela estivesse beijando na boca e nem estivesse preocupada com você. Porque você ia estar desenvolvendo a sua vida. Aí eu tenho certeza que a vida dela ia estar saudável. Se ela tivesse, nesse exato momento, assistindo Netflix, com a aposentadoria caindo na conta dela e ela só realizando os sonhos dela, aí eu te falo que ela estaria saudável. Entende? Mas as pessoas distorcem as coisas. Eu não entendi o que a Vanessa falou. Gente, se vocês tiverem pergunta, podem mandar aí. As pessoas distorcem as coisas e talvez você tenha distorcido muita coisa aí, tá bom? Então, vamos continuar, mas antes de eu continuar, deixa eu dar um salve para todo mundo que está aqui. A minha digníssima companheira está aqui, a Lilian, a Jéssica, a Gisele, a Lucinete, a Vilma, a Gessilda, a Vanessa, a Gal Costa, a Maria Borges e a Dayana, que eu não me arrisco a falar o seu sobrenome, Dayana. Mas seja muito bem-vinda. Talvez seja a primeira vez que eu te vejo aqui na live, tá bom? Seja muito bem-vinda. Espero que a live seja produtiva para você. Então, gente, a paternidade, ela tem essas duas funções. Só que quando essas duas funções deixam de ser exercidas, aí a gente vai ter um monte de problema. E aí, eu vou pegar um pouquinho aqui do que a Gisele falou, porque eu já tenho lives falando sobre isso. Eu já tenho lives de 1 hora e meia falando sobre o desnecessário. E eu não vou me aprofundar. Se vocês querem ver, vão assistir as outras lives sobre paternidade que eu já fiz, que eu me aprofundo. Mas o pai e a mãe, ele tem um papel de se tornar desnecessário gradativamente. O que é isso? Quando o pai ensina ao filho a se prover e a se proteger, e ele se torna adulto, o pai não precisa mais fazer isso. E ele não precisando mais fazer isso, esse filho se torna filho ou filha, tá? Se torna um adulto, sabendo se proteger e com liberdade para se prover. E assim ele tem a função paterna dentro dele. E o mesmo acontece com a função materna. Mas eu repito que eu vou focar na função paterna aqui, tá bom? E aí, esse homem ou essa mulher consegue ir para a vida de uma forma muito, 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 muito leve. Muito leve. Muito tranquila. Sem precisar estar voltando para a família de origem. Gente, quando vocês retornam para os seus pais, seja para voltar a morar, para pedir um conselho, para pedir ajuda financeira, seja o que for, essas movimentações são movimentações de morte. Por que são movimentações de morte, Israel? Porque a mesma coisa de um bebê querer voltar pro útero da mãe e falar: mãe, eu tô precisando ficar aqui um pouquinho mais. Mãe, eu tô precisando um pouquinho mais de alimento. Mãe, eu tô precisando um pouquinho mais desse aconchego. Não dá certo. Nem pra mãe, nem pro filho. Sistemicamente é a mesma coisa. A vida é para frente, a vida é expansão. Se você percebe que na sua vida isso está acontecendo com frequência, você vai precisar passar por um processo de cura. Essa live aqui se propõe a curar profundamente. Não se propõe, gente. Não tem como fazer isso. Mas tem como fazer você enxergar muita coisa para você dar belos passos aí em busca da cura. Tá bom? Eu sempre falo isso em todas as lives, em todos os temas que eu trago, porque eu tenho a ousadia de trazer temas complexos, que não é de fácil entendimento para todo mundo, não é qualquer um que entra nessa live que consegue acompanhar. Muitas pessoas que vão entrar no meio da live aqui não vão conseguir compreender, outras já têm uma base, vão conseguir compreender, porque eu trago a mina de ouro para vocês. Eu trago o que muita gente não fala, esconde e só aplica. E vocês têm essas pessoas como verdadeiros gurus, mágicos. Ninguém é mágico, não. Existe uma ciência por trás. E o que eu trago para vocês é a ciência. Eu escancaro isso para vocês de uma forma muito clara, tá bom? Então vamos lá. Quando o pai e a mãe se torna desnecessário, a gente tem um adulto saudável. Um adulto que consegue ir para a vida com muita facilidade. E a função paterna, ela é responsável por algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui, ó. É a função paterna que fixa a sexualidade tanto no homem quanto na mulher. A função materna, ela não consegue fixar de uma forma assertiva. Muitas vezes tem problemas sérios. A função da mãe, gente, é trazer para perto. É trazer para perto e acolher. E é por isso que a função da mãe é a primeira que deixa de existir, sabia disso? Não ache... Outra coisa também que eu acho que eu nunca falei de forma clara.
As duas funções, a materna e a materna, não deixam de, de, de ser necessárias no mesmo momento. Não, a função materna precisa deixar de ser necessária primeiro. Porque a criança primeiro aprende a tomar decisões por si mesmas, que aí vem o direcionamento que a mãe faria, agora é a criança que faz. A criança aprende a se acolher por si mesma, que é todo o acolhimento que a mãe dava, agora a criança busca em coleguinhas, até às vezes com a mãe e com o pai, mas não só com a mãe e com o pai, mas agora com colegas, agora na escola, agora com o professor, agora para quem vai para a igreja, com uma tia lá da igreja. A criança começa a buscar fora. Quando ela começa a buscar fora, ela ainda não está preparada para se proteger nem para se prover. Aí a função materna deixa de existir primeiro e ainda tem a função paterna, que vai preparar essa criança para se proteger. Tudo bem, você vai buscar o acolhimento lá fora, mas tome cuidado, porque nem todo mundo é legal. E a função paterna blinda isso. Você vai buscar o acolhimento lá fora, vai buscar as suas felicidades lá fora, mas você precisa de provimento. Você precisa ganhar dinheiro. E é a função paterna que fixa isso de uma forma muito saudável em qualquer ser humano. Então a função paterna, ela é a última que deixa de existir. E a função materna é a primeira a existir. Por quê? Porque a criança sai do ventre da mãe. A criança ela sai do ventre da mãe. A mãe é a primeira a começar. A primeira coisa que a criança vai precisar naquele momento é dos cuidados maternos. O pai pode fazer? Óbvio que pode, gente. Mas isso aí são as exceções, tá? As exceções. Eu cuidei da minha filha desde que ela nasceu. Mas todo homem faz isso? Não. Mas toda mãe tem a oportunidade de fazer isso mais do que o pai. Então a função materna, ela nasce primeiro e ela termina primeiro. A função paterna, ela nasce depois e termina depois. Tá bom? Quando você começa a entender tudo isso e você vai confrontando com a sua vida, e você vai começar a confrontar com a sua vida depois que você sair dessa live, você vai até confrontar um pouco aqui agora, mas depois que você sair, que sua mente consolidar tudo isso, é que você vai confrontar, você vai ver que teve muita coisa errada na sua vida sim, tá? Existe uma coisa muito interessante, é que nós somos induzidos a não olhar para o lado negativo, o lado doente dos nossos pais, acreditando que isso é desonrar os nossos pais. Então, muitas pessoas que chegam para mim falam assim, Israel, mas meu pai e minha mãe foi tudo bem. Teve um que me falou isso. Até da vez que o meu pai me amarrou no tronco da árvore, me deu uma surra e me deixou lá por 2 horas, foi para me proteger. Eu aprendi muito com aquilo. Gente, isso é doente. É doente você olhar, é mais doente do que a doença deles. Você olhar para a doença dos seus pais e tentar justificar isso porque você tem medo de desonrar, isso é mais doente do que o que eles fizeram com vocês, tá? Então tem muita gente que olha para um monte de coisa que os pais fizeram de errado e que romantiza. Não, tá tudo bem. Você chega, eu não tenho problema nenhum. Mas investiga um pouquinho ali, vai fazer ali uma investigação sistêmica nessa pessoa, você vai ver um monte de lixo. E a maioria de vocês que estão aqui, gente, assumam, está cheio de lixo, dados pela paternidade, dados pela maternidade mal exercida. E o meu papel aqui é fazer que vocês entendam isso. Então, se a função paterna, na fase adulta, vai dar para você a autonomia de desenvolver a sua sexualidade e de desenvolver a sua vida profissional e financeira de uma forma saudável, e para você isso não está fluindo de uma forma saudável, eu te afirmo que você tem um problema com a paternidade, que vai precisar ser investigado, que vai precisar ser esmiuçado, que vai precisar fazer com que você entenda como, quando e onde surgiu, como você pode resolver e como você segue para a vida depois que você resolve. Você vai precisar encarar isso em algum momento, tá bom? Eu quero falar uma coisa aqui bem interessante para vocês, tá? Eu sou muito certo do que eu faço aqui com as pessoas, muito certo. Eu tenho uma segurança muito grande do que eu entrego para cada pessoa que senta na minha frente. Só que muitas das pessoas, elas não estão procurando de verdade. Hoje eu estava editando, só para falar para vocês, eu estava editando
mais uma vez, a primeira aula da mentoria Mulheres Fantásticas. Vou lançar em breve a mentoria Mulheres Fantásticas, a 5ª turma da mentoria Mulheres Fantásticas, com muita coisa recheada. Quem já participou sabe como é poderosa essa mentoria. E lá tem 2 coisas que eu falo, que eu já levei até para palestras, que é você entender sobre a sua identidade e sobre a sua autoimagem. E muitas vezes as pessoas têm uma confusão muito grande sobre o que é identidade, sobre o que é a autoimagem, e tem uma autoimagem, uma identidade corrompida por uma identidade não ativada por uma autoimagem corrompida que foi dada de presente lá, ó, no berço, pelo pai e pela mãe. Então, eu quero que você hoje entenda o que é a função paterna. Eu já até expliquei bastante aqui, para que você olhe para sua vida e fale, olha, quem desempenha a função paterna na minha vida hoje sou eu. Escreve isso aqui. Bora escrever mais uma frase? Vocês que acompanham de verdade, escreve aqui embaixo. Quem desempenha a função paterna na minha vida hoje sou eu. Ainda que não seja uma verdade na tua vida hoje, escreve isso aqui embaixo. Porque você precisa entender isso. Aí você entendeu quais são as atribuições da função paterna e você assume que quem tem que fazer isso é você hoje, você não vai mais tentar voltar pro berço, para sua família de origem, para tentar conseguir isso. E tem muita gente inconscientemente voltando para a família de origem o tempo todo para conseguir isso. Deixa eu fixar aqui o que a Gessida colocou. É isso aí. A Gisele também colocou. Legal. Tem gente colocando aí. Show de bola. Então, quando vocês entenderem isso, vocês vão pensar 1000 vezes antes de retroceder. Antes de tentar voltar para o útero. Entende agora o que é voltar para o útero? Voltar para uma fase onde você não cabe mais. Toda vez que você tenta voltar para uma fase onde você não cabe mais, a gente vai ter problemas absurdos nas nossas vidas. Só que hoje, eu quero falar algo muito importante para vocês. Algo que normalmente, vou falar um pouco disso aqui também. Algo que normalmente eu não falo muito. Que muitas pessoas têm a paternidade machucada dentro delas. Gente, tem gente que fala bem assim, uma pessoa falou isso pra mim também. Ah, como meu pai foi ausente, eu não tenho dor. Porque eu teria dor se ele tivesse sido presente. Eu nem conheci meu pai, logo ele não teve a oportunidade de me machucar. Gente, a ausência do pai é uma dor. E é uma baita dor. E é uma mega dor. Não é qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa, não. E as pessoas ignoram isso também. Eu entendo que é a forma que a pessoa tem de não mexer no que ela não dá conta de resolver. Mas você precisa olhar para que você busque resolver. Tá entendendo? Então, tem muita gente com muita dor aí, gente, por causa da função paterna. Pais que foram ausentes, pessoas que não têm o nome do pai no RG, pessoas que tiveram pais totalmente disfuncionais, que não protegeram, que não proveram, que pelo contrário, pais que foram a principal fonte de medo. Eu estava conversando com uma pessoa dentro de um processo que ela simplesmente não conseguia falar nada quando o pai aparecia ou quando o pai se posicionava, porque ele tinha medo. Ele tinha medo. E esse medo fazia com que ele se calasse. E ele chegou à fase adulta com dificuldade de se expressar. Então tem várias pessoas com problemas seríssimos em relação à paternidade. Só que tem um detalhe. Existe um alívio que você precisa. Eu não chamo de cura. Tem gente que chama de cura, tá? Mas existe um alívio que você precisa, que é o alívio de fazer as pazes com a função paterna. Você precisa fazer as pazes com a função paterna. Você precisa parar com essa guerra com a função paterna dentro de você. Porque enquanto você guerreia com a função paterna, você deixa de exercer a função paterna
na sua vida. Mulheres, se vocês não exercerem a função paterna na vida de vocês, vocês não vão encontrar homens bons. E se vocês já tiverem encontrado homens bons, vocês vão fazer de tudo para brigar com esses homens, para medir força com esses homens, para desfazer do papel desses homens na vida de vocês. Quantas mulheres precisam medir força com os homens o tempo todo, simplesmente porque elas não deram conta, não receberam a função paterna, ou não desenvolvem a função paterna dentro delas. Elas simplesmente nem sabem que isso existe. Rose Dourado, seja bem-vinda. Nara Souza, seja bem-vinda. Então você precisa fazer as pazes com a função paterna. Se quiser, escreve mais um aí. Eu estou disposta a fazer as pazes com a função paterna na minha vida. E a função paterna, gente, as duas principais atribuições, eu não vou falar das outras, mas as duas principais é o provimento e é a proteção. Bora falar da proteção. Uma mulher que está desenvolvendo a função paterna dentro dela, ela não entra em relacionamento tóxico. Não entra. Eu vou voltar para a infância e vou falar para vocês uma coisa. Se a paternidade for exercida, não existe abuso na vida de nenhuma criança. Nenhum tipo de abuso. Toda criança que foi abusada tem falha, principalmente na função paterna. Toda casa onde o abuso entra tem falha na função paterna. Toda mulher que se envolve em um relacionamento tóxico, agressivo, ou que encontra homens bananas, seja o que for, ela não desenvolve a função paterna dentro dela. É por isso que muitas das pessoas que sofreram algum tipo de abuso, muitas das mulheres que sofreram algum tipo de abuso na infância, não conseguem desenvolver a sexualidade na fase adulta. Por quê? Porque ela não sabe o que é a função paterna. Ela não recebeu. Talvez ela ainda esteja esperando que o pai, inconscientemente é isso, que o pai em algum momento mostre para ela. Só que ele não vai mostrar, ele não vai te salvar, ele não vai mais te orientar. A oportunidade da função paterna já passou e você vai pro túmulo com a vida fracassada por não entender o que eu tô falando aqui. Por não entender o que eu tô falando aqui. Quem tá compreendendo, fala aqui. Israel, eu estou compreendendo, estou acompanhando. Quem tá com dúvida, fala. Israel, eu tô com dúvida, fala mais devagar, volta para aquele ponto. Tá? Que eu repito, eu volto, não tem problema nenhum a gente voltar aqui. Então, mulheres, vocês, principalmente vocês, que é o meu público-alvo, que são as pessoas para quem eu mais me comunico, vocês precisam fazer as pazes com a paternidade dentro de vocês. E quando vocês fizerem as pazes com a paternidade dentro de vocês, vocês vão se abrir para encontrar relacionamento saudáveis, encontrar facilidade no desempenho da função que vai pagar a vida de vocês. Dinheiro. Tô falando de dinheiro, de bufunfa mesmo, assim, de dinheiro. Essa palavra bufunfa é velha, né? Mas foi porque eu ri um meme com essa palavra e ficou aqui. Dinheiro, pagar suas contas, encontrar um homem provedor, sabe? A mulher pode trabalhar? Pode, mas tenha certeza que quando você está dentro de relacionamento, essa função é do homem saudável. E eu repito, eu não estou falando que é de exclusividade, mas é principalmente dele. É principalmente dele, tá bom? Tem gente falando aqui, estou no caminho, legal, show de bola. Tá bom? Então é isso, gente. Como é que tá sendo aí pra vocês essa live? Quem tem pergunta, manda pergunta aí na caixinha. Tem muita coisa que a gente pode abordar, que a gente pode falar. Mas eu não quero falar de coisas que eu já falei em outras lives. Até para que você possa ir lá me prestigiar em outras lives que eu já fiz. Tá? Hoje eu trouxe alguns pontos aqui importantíssimos que eu ainda não tinha dito aqui em live de uma forma aberta, mas a live não acabou ainda não estou me despedindo de vocês não, tá? Não estou me despedindo. Quando vocês fizerem as pazes com a função paterna, vocês vão receber algumas energias aí. A primeira energia que você vai receber é a energia de se aventurar. Se aventurar não é uma coisa irresponsável. Tem muita gente que acha que se aventurar é uma coisa irresponsável, não. Se aventurar é necessário.
Se o bebê não se aventurar a dar o primeiro passo, mesmo sabendo que ele vai cair, ele não anda. Se a gente não se aventurar a dar o primeiro beijo, a gente vai ficar bebê pro resto da vida. Não é verdade? Se a gente não se aventurar a tantas coisas na vida, a gente não vai para lugar nenhum. Só que essa energia de se aventurar, ela vem a partir do momento que você cura a paternidade dentro de você. A partir do momento que você faz as pazes com a paternidade dentro de você. É a função paterna que vai te separar também daquela família doente que tá ali, ó, sugando o teu dinheiro, sugando o teu tempo, enchendo o teu saco. Vocês não têm coragem de falar? Eu falo por vocês. Tem muito de vocês aí que tá falando, é um saco ter que ajudar a minha família financeiramente. É um saco ter que acolher as pessoas doentes da minha família. Só que vocês não têm coragem nem de pensar. Porque para vocês isso é um pecado, para vocês isso aí é uma desonra. E aí vocês ficam se limitando a tudo isso. Ok? Quantos de vocês estão sendo sugados aí? E por que eu tô falando isso? Porque é a função paterna que separa a pessoa da família de origem de forma saudável. É ela que fala, vai pra vida. Vai pra vida. Cada um cuida de si. Você não é responsável de cuidar de mim, de cuidar da sua mãe, de cuidar dos seus irmãos. Você é responsável pela sua vida. Seus irmãos serão responsáveis pelas vidas deles. Eu continuarei sendo responsável pela minha. Sua mãe será responsável pela vida dela. Sua mãe e eu somos responsáveis pelo nosso relacionamento. Você será responsável pelo seu relacionamento que você vai desenvolver. Todos os seus relacionamentos. O que você aprendeu aqui, você desenvolve fora. Você não precisa voltar. Não para isso. Você volta para beijar, abraçar, almoçar, dar risada, compartilhar um monte de coisa. Mas não para aprender. Não para ser consolada. Não para ser provida. Não para ser protegida. Se isso está acontecendo, você está com problema com a função paterna. Quem desenvolve a função paterna na sua vida hoje é você. Aprenda isso. É você. Simples assim. E quando você começar a desenvolver essa função paterna, você vai ter a coragem para se aventurar, você vai se desvincular de um monte de dinâmica doente da sua família de origem, com a saúde necessária para desenvolver tudo isso. Tá bom? Muita gente tem um problema seríssimo de aceitar a autoridade de Deus por ter um problema sério com a função paterna. Os movimentos que mais negam a existência de Deus como ela é, são os movimentos que estão lutando contra o homem e contra a função paterna. Porque como assim eu vou olhar para um Deus, que eu falo no masculino, se a função paterna dentro de mim dói, machuca, é podre e por aí vai. Então tem muita gente afastada do Criador por causa dessa dor. Gente, a mente de vocês dá conta de fazer tanta conexão doente, tanta coisa maluca na vida de vocês, que vocês precisam parar para olhar. Vocês precisam parar para olhar e pensar como é que vocês estão funcionando. Por que é que vocês pensam da forma que vocês pensam? Por que é que vocês agem da forma que vocês agem? Por que é que vocês têm os problemas que vocês têm? Por que é que o seu relacionamento não tá bom? Por que é que você não tá ganhando dinheiro? Entende? Você precisa olhar para isso de uma forma muito profunda. Se aventurar é decidir por conta própria como você vai ganhar, vai fazer o seu dinheiro. Se aventurar é você decidir por conta própria onde você vai morar. Se aventurar é você decidir com quem você vai se relacionar. Só que tem mulheres que só se relacionam com homens que honram a família de origem. Israel, isso não é bom? Não quando você entende o que é essa honra. Às vezes, honrar a família de origem é falar que você também deu conta de encontrar um homem ruim. Exemplo, sua mãe teve relacionamentos ruins, suas irmãs têm relacionamentos ruins, suas tias têm relacionamentos ruins e sua avó tem relacionamento ruim.
Aí você dá conta de encontrar um homem bom. Todas essas mulheres, a maioria delas vai falar, fica atenta, viu, que não existe homem bom, não. Esse cara vai te passar a perna. Deve estar te traindo. Se te deu presente, alguma coisa aprontou. Você, nesse momento, está desonrando a sua família. Agora você encontra um homem ruim e chega para sua família e fala, eu também fui traída. Todo mundo te abraça. Tá vendo aí que é verdade? Venha para cá que a gente te acolhe. Vamos falar sobre esse problema? Tá vendo que sua mãe estava certa? Tá vendo que sua avó estava certa? Aí agora você está honrando. É esse tipo de honra que você quer ter? É esse tipo de honra? É esse conceito de honra que muitas de vocês têm. Muitas de vocês têm. Quantas de vocês, mulheres, têm um problema seríssimo com o relacionamento? Volta para a mamãe, volta para o papai, volta para a família de origem para falar sobre isso. Isso é honra à família de origem. Só que é uma honra, é um conceito de honra doente. O verdadeiro significado de honrar a família de forma saudável é ir para a vida, construir uma vida incrível, mesmo que isso desagrade aos seus pais. Mesmo que isso desagrade. Essa é a verdadeira honra. E ali você está dando a oportunidade para que eles possam também construir uma vida boa para eles. Tá bom? Gente, eu não pretendo me alongar tanto. Vida pesada e corrida. Voltar para reclamar dos homens. Isso aí. Eu não pretendo me alongar tanto. Mas eu quero finalizar aqui dando elementos para vocês, para que vocês possam fazer alguma coisa com a paternidade dentro de vocês. Primeira coisa, eu vou iniciar falando isso aqui, normalmente falo no final. Procurem um processo de cura de dores existenciais. Se quiserem falar comigo no direct, manda no direct e a gente conversa, tá bom? Se não é comigo, procure uma outra pessoa que realmente faça isso. Sabe, de oba-oba, a vida tá cheia. O que eu tô vendo de pessoas que correm para processo de oba-oba, tem gente que gosta de pagar caro em processo de oba-oba. Processo do que grita, processo que que você vai lá e se enche de energia, de hiperfoco. Gente, hiperfoco não resolve nada se você tá com dores existenciais latentes dentro de você. Se encher de energia não resolve nada, você não vai para lugar nenhum. É como que fosse um carro com o tanque cheio, sem poder apertar o acelerador. Para que o tanque tá cheio? Para que é que você quer mais conhecimento? Para que é que você quer mais energia? Para que é que você quer mais disso tudo? Se dentro de você existem dores. Para de oba-oba, para de buscar conhecimento, para de buscar energia. Cura essa dor. E talvez o conhecimento que você já tenha, talvez a energia que você já tem seja o suficiente. Você só precisa da autorização que você vai adquirir quando você curar a dor. Cure a sua dor. E dificilmente você vai conseguir curar a sua dor sozinha ou sozinho. Então, procure um processo. Mas vamos lá. Uma coisa muito importante que vai te curar bastante é você reconhecer que os seus pais são seres humanos que podem falhar. E que falharam. E que vão falhar se estiverem vivos ainda. Reconheça isso. Porque quando você reconhecer isso, falar isso para você mesmo, você está se libertando de um monte de coisa. Sua mente vai dar conta de processar o que seus pais te deram de ruim. Primeira coisa que você vai fazer você vai precisar fazer isso. Meus pais são seres humanos passíveis de erro e que certamente erraram comigo. Quando você fizer isso, você vai ter uma expansão no seu campo visual sistêmico, que você vai começar, com o passar do tempo, a se lembrar de coisas que seus pais fizeram, mas que na verdade te feriram. E algumas dessas coisas você vai conseguir tratar sozinhos, e outras coisas você vai precisar de um processo. O que você der conta de tratar sozinho, trate sozinho. O que precisar de um processo, contrate esse processo. Só não fique parado, só não fique parada. A vida, gente, é algo tão gostoso de se viver. A vida é algo tão incrível, a vida é algo tão expansivo. Só que para viver de verdade, você precisa se curar. E hoje eu quero que você se cure com a paternidade. Entenda que a paternidade é uma função. E que os homens que desempenharam a paternidade de uma forma errada não representam a verdadeira paternidade.
A verdadeira paternidade, ela existe. Inclusive, ela vai precisar existir dentro de você. Não confunda os homens ruins com a função paterna. São coisas diferentes. Não condenem todo e qualquer homem porque a função paterna dentro de você está doendo. Quando você tiver a coragem, a capacidade de fazer isso dentro de você, você vai estar se curando de um monte de coisa. De um monte de coisa. Mesmo que você não tenha tido nenhum referencial na sua vida, ainda assim eu te acredito, eu te afirmo, é apenas o seu campo de visão. Fora, existe sim uma paternidade saudável. E você vai precisar dar conta de pegar essa paternidade saudável e fazer isso, ó. Tá aqui comigo. Hoje eu cuido de mim. Hoje essa paternidade está aqui dentro de mim. Eu vou desenvolver ela dentro de mim. Vocês estão entendendo? Me fiz entender para vocês hoje. Eu finalizo essa live com vocês hoje aqui dessa forma. Eu dei para vocês aqui um conhecimento muito importante. Você que entrou na metade da live, volta e assiste essa live. Se quiser fazer pergunta ainda, dá tempo enquanto eu me despeço de vocês. Assistam essa live que vai ficar salva aqui no meu Instagram, que tem a função de te incentivar, de dar mais uma injeção de ânimo. Se você quiser saber como ser acompanhada por mim, me chama aqui no direct, a gente conversa, tá bom? A gente pode aqui, eu te apresento tudo, como tudo funciona. Mas não fique sem ser acompanhada ou acompanhado se você percebeu que algo do que eu falei aqui faz sentido e você não dá conta de resolver sozinho, tá bom? Eu desejo para os pais um maravilhoso Dia dos Pais, que nós possamos salvar a humanidade, gente, a sociedade dessa guerra contra a paternidade, dessa guerra contra o masculino, e quem vai ganhar é todo mundo. Homens e mulheres precisam ser respeitados de forma proporcional ao que eles oferecem. Pais e mães precisam ser honrados naquilo de bom que eles têm para oferecer. A nossa guerra não é contra homens ou a paternidade. A nossa guerra é contra qualquer sistema doente que se desenvolva em qualquer função. Inclusive, quando a sociedade levanta essa bandeira contra os homens ou contra a paternidade, eles deixam de olhar para o que está acontecendo de ruim na maternidade. As pessoas romantizam tanto a maternidade que estão engolindo seco até o lado doente da maternidade. Porque mãe não erra, porque mãe é perfeita, porque mãe é um ser sublime. Não é. A função materna é, mas a mãe é uma pessoa que erra. Não romantizem a maternidade e não criminalizem a paternidade. Racionalizem os dois e encontrem a cura dentro de vocês. Desejo a todos vocês uma excelente noite, que vocês possam se curar, que vocês se conectem com o Criador hoje e sempre, e que a gente se encontre em breve em mais uma live, ou quem sabe aqui nos bastidores em um atendimento. Um beijo para vocês, um abraço aí para vocês, fiquem bem.